Olá pessoal, a gente vai dar sequência agora ao nosso estudo fazendo exercícios, ok? Esses exercícios são da apostila Eleva para o segundo ano do ensino médio, Química 1, apostila 1, capítulo 5. São exercícios referentes ao módulo de hidrocarbonetos, parte 2, ok? Vamos lá então. Primeiro exercício que a gente vai fazer, exercício dos conceituais, exercício número 5, ok? Qual a nomenclatura oficial para a fórmula a seguir? Então, eu tenho aqui um exercício relativamente simples em que ele pede a nomenclatura de um composto. Se a gente analisar esse composto aqui, ele é um composto é um hidrocarboneto, né? Então só tem carbono e hidrogênio, e ele tem uma cadeia dita ramificada. Ou seja, a gente precisa seguir aquelas regrinhas básicas para nomear cadeias ramificadas. Primeira coisa, identificar qual a cadeia principal. Cadeia principal tem que ter a maior sequência de carbonos, mas com algumas condições. Englobar duplas ou triplas, né, fazer o máximo de esforço para isso, e os menores radicais. Eu percebo aqui, analisando o meu composto, que eu tenho uma ligação dupla aqui. Assim, o que acontece? Eu tenho que colocá-la dentro da minha cadeia. Então, eu vou escolher começar por esse carbono. Ó. Venho aqui, desço. Eu posso ir para a direita ou para a esquerda. Vou dar preferência para ir para a esquerda, ok? Depois desço e tenho aqui a minha cadeia principal. O que ficou para fora dela são os nossos radicais. Tem aqui radical com um carbono, é um radical do tipo metil. Tenho aqui depois um radical com 2 carbonos, é um radical do tipo etil. Bom, preciso colocar em ordem alfabética na hora de dar o nome. Qual que vai vir primeiro? O radical etil. Por quê? E vem antes de M na ordem alfabética. Não preciso inserir prefixos de quantidade, uma vez que eu só tenho apenas um de cada um deles, certo? Bom, agora eu preciso numerar a cadeia principal. De que forma? Dando prioridade a colocar o menor número na minha dupla. Por isso que eu começo de cima e não de baixo. Então, começa aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4 e 5. Montando o nome, o que a gente tem? Então, como eu disse, na ordem alfabética, primeiro vem o etil. Então, vai ficar 2-etil, ou seja, no carbono 2 eu tenho um radical etil. Depois, no carbono 3, eu tenho um metil. E na cadeia principal, são 5 carbonos. Pente. O que eu tenho de tipo de ligação entre esses carbonos? Entre os carbonos 1 e 2, ou seja, a menor numeração é 1, eu tenho uma ligação dupla em. Como eu tenho um hidrocarboneto, a terminação é O. Então, esse daqui é o 2-etil, 3-metil, pente 1-eno. Ok? O próximo exercício que a gente vai fazer é o exercício agora do grupo dos contextualizados. Exercício número 2. Vamos lá. Segundo a IUPAC, o composto de fórmula, tá aqui essa fórmula para a gente analisar, tem a seguinte nomenclatura. Bom, qual que é o cuidado que a gente precisa ter aqui? Aqui eu tenho uma cadeia carbônica do tipo condensada, então eu não consigo enxergar bem aqui o que é radical e o que não é. O que eu preciso fazer? Abrir essas ligações dos carbonos para de fato eu conseguir enxergar os radicais, identificar a cadeia principal. Eu escolhi aqui trazer para vocês a fórmula de bastão, ok? Que seria essa daqui para esse composto. Mas se você quisesse, você poderia simplesmente desenhar aqui, ó, CH3 para cima, tudo mais, desenhar com carbonos normalmente sem usar a fórmula de bastão. Então, ó, só para a gente entender como eu fiz essa transformação dessa para essa daqui de baixo. Vamos lá, ó. CH3 está aqui, ó, CH3. Depois vem um C, esse carbono aqui, a eles estão ligados 2 CH3, então um CH3 para cima, um CH3 que eu coloquei para baixo. Depois ele segue ligando um CH, que está ligado a um CH3. Em seguida, tem o outro CH, que está ligado a um CH2, CH3. Depois, CH, dupla CH, CH2, CH3. Atenção aqui, ok? Quanto mais você treina esse olhar, mais fácil fica você identificar e fazer rápido essa cadeia aqui. Ah, mas como que eu sei se eu estou, por exemplo, colocando como radical ou se faz parte da cadeia que eu estou seguindo como cadeia principal? Simples. Você tem que conferir todas as ligações. Ou seja, se os carbonos não estiverem fazendo ao todo 4 ligações, hidrogênio uma,
Se estiver fazendo menos ou mais, é porque você desenhou a sua cadeia errada. Então, é questão de prática para você conseguir enxergar isso daqui, ok? Vamos lá, então, ó, já está aqui com os números a nossa cadeia principal. Se eu começo daqui de trás, ó, 1, 2, 3, 4, chega aqui, é melhor ir para frente, tenho mais carbonos, continuo indo para frente, e escolhi ir para frente. Tanto faz se eu descesse ou subisse, daria a mesma coisa, já que o finalzinho aqui, as três coisas são iguais. Essa é a cadeia principal, e o que eu circulei aqui de verde são os radicais. Vamos agora identificar os radicais. Tem aqui, ó, radical com um carbono, radical com um carbono, radical com um carbono. São 3 radicais do tipo metil. Depois eu tenho aqui um radical com 2 carbonos. Esse é um radical do tipo etil. Lembra agora, na ordem alfabética, primeiro vem o etil e depois o metil, certo? Agora, o que a gente tem que seguir aqui? Vamos lá. Já numerei a cadeia principal, tá aqui, ó. 1, 2, 3. Por que eu segui da ponta direita para a ponta esquerda e não ao contrário? Porque a menor numeração tem que cair para a dupla. Se eu começo numerando aqui, dessa ponta, a dupla vai cair numa numeração maior, ok? E a prioridade é ela sobre os radicais. Vamos lá. Dando o nome desse composto, eu tenho aqui, ó, no carbono 5, eu tenho um etil. Depois, no carbono 6, eu tenho metil, carbono 7, metil e metil. Preste atenção, como eu tenho 3 radicais metil, eu vou usar trimetil. Se eu analiso aqui as alternativas, olha só, 5 etil, 6,7,7 trimetil. Por que eu coloco 2 vezes? Sempre que eu tiver no mesmo carbono mais de uma ramificação, eu preciso colocar a numeração dele 2 vezes, 3 vezes, enfim, quantas vezes for necessário. Então, por isso aqui fica 6,7,7, para poder englobar todos esses carbonos, todos esses radicais metil aqui. Então, agora, analisando a cadeia principal, são 8 carbonos. No carbono 3, tá aqui, eu tenho uma dupla, em. Como eu tenho hidrocarboneto, terminação O. A alternativa correta é a alternativa D. 5-etil, 6,7,7 trimetil, oct-3-eno. Ok? Próximo exercício que a gente vai fazer, o exercício dos contextualizados número 6. Ok? Em 11 de junho de 1996, véspera do Dia dos Namorados, um vazamento de gás liquefeito de petróleo, GLP, cujos principais componentes são o propano, o butano e o isobutano, causou a explosão do shopping Osasco Plaza, em São Paulo. O empregado de segurança do shopping informou que haviam sido registradas 180 queixas de clientes sobre o gás nos últimos 3 meses. O problema não foi resolvido e o saldo do descaso foram 39 mortes registradas na época, das quais pelo menos 15 eram adolescentes entre 13 e 20 anos. Sem contar aqueles que sobreviveram, mas foram mutilados e terão que conviver com isso pelo resto da vida. No texto foram citados 3 compostos orgânicos. Sobre eles, é verdadeiro afirmar que... Então, ó, a gente precisa primeiro identificar quais são os 3 compostos para a gente, de fato, poder analisar as estruturas e as afirmações, ok? Quais são os 3 compostos? Propano, butano e isobutano. Desses 3, são familiares para você o propano e o butano. Não se preocupe tanto com o isobutano, já que essa nomenclatura não é a nomenclatura oficial desse composto, ok? Aqui, simplesmente sabendo as estruturas do propano e do isobutano, você já seria capaz de chegar na alternativa. Primeira delas, 2 deles possuem cadeias ramificadas. Lembra que para ter cadeia ramificada, no nome a gente vai ter alguma coisa do tipo metil, etil, propil. Se ele fala 2 compostos, ainda que esse daqui possa ter alguma coisa de ramificação, se eu analiso esses 2, eu tenho certeza que nenhum deles tem cadeia ramificada. Então, não tem como eu ter 2 possuindo cadeia ramificada. Assim, eu já elimino essa alternativa, ok? Alternativa B. São todos insaturados e homogêneos. Insaturação é quando um composto contém dupla ou tripla. Como que eu sei disso analisando pelo nome? Se tem em ou in no nome. Analisando aqui, ó, propano, butano e isobutano, nenhum deles tem o infixo in ou em.
Assim, não tem como eles serem insaturados. Todos eles são saturados, ligações simples entre carbonos. A gente já elimina mais uma. Letra C. São todos hidrocarbonetos do tipo alcano. Lembra na aula de hidrocarbonetos que eu falei com vocês de que saber um pedaço do nome está muito relacionado com saber aqui a terminação de qual classe eles vão pertencer. A qual classe eles vão pertencer. Assim, alcanos, perceba aqui, ó, terminação ano, é a mesma terminação de propano, butano e isobutano. Então, de fato, todos eles são hidrocarbonetos do tipo alcano. A alternativa correta é a C. Analisando as outras duas por desencargo de consciência, vamos ver por que elas estão erradas. São todos solúveis em água. São hidrocarbonetos, propano, butano e isobutano. Hidrocarbonetos não são solúveis em água, ok? Tem que guardar isso, muito importante essa informação. Então, está errado por conta disso. E a alternativa E, suas cadeias são normais e heterogêneas. Normais significa que não são ramificadas. Eu não sei da cadeia do isobutano e não vou me preocupar com isso. Vou analisar aqui, ó, heterogêneas. Cadeias heterogêneas contêm um heteroátomo, que é um átomo diferente de carbono ou hidrogênio, né? Aliás, de carbono no meio da cadeia. Aqui a gente consegue perceber que não tem nada diferente de carbono no meio da cadeia, já que todos são hidrocarbonetos. Então, elas não são heterogêneas. Assim, de fato, a alternativa correta é a alternativa C. Vale aqui ressaltar, né, eu gosto de trabalhar com vocês essas notícias e tudo mais, porque isso vira muito alvo de questão de vestibular. Quando eu dei a aula de hidrocarbonetos, eu falei para vocês que o gás de cozinha é basicamente formado de propano e butano, ok? Mas qual que foi o problema aqui? Propano e butano não tem cheiro, então a gente não consegue identificar o vazamento se contém apenas esses dois compostos. Eles adicionam pequenas quantidades de algum composto, como por exemplo propeno ou buteno, que tem cheiro para que de fato a gente possa analisar o vazamento e evitar acidentes desse tipo, ok? Por fim, a gente vai fazer nessa aula o exercício contextualizado número 1, certo? Uma alternativa para os catalisadores de células a combustíveis são os polímeros condutores, que pertencem a uma classe de novos materiais com propriedades elétricas, magnéticas e ópticas. Esses polímeros são compostos formados por cadeias contendo ligações duplas conjugadas, que permitem o fluxo de elétrons. Assinale a alternativa na qual ambas as substâncias químicas apresentam ligações duplas conjugadas. Vamos lá então analisando aqui. A gente precisa encontrar compostos cuja descrição bata com a descrição do texto. O que ele fala que o composto precisa ter? Precisa ter duplas conjugadas. Vamos lembrar o que isso significa. Dupla conjugada é aquele composto que contém uma ligação dupla intercalada com uma ligação simples e depois uma ligação dupla, ok? Aqui a gente tem que analisar então compostos que tenham pelo menos duas ligações duplas para que elas sejam conjugadas, ok? E de fato ver como que é a disposição dessas ligações. Primeiro composto para a gente analisar, o propano-dieno. Atenção aqui. Prop são 3 carbonos. Dien temos duas ligações duplas. Tendo 3 carbonos e duas ligações duplas entre carbonos, não resta espaço para que elas sejam conjugadas. Por quê? Eu vou ter assim, ó, carbono, dupla, carbono, dupla, carbono. Assim, elas são duplas acumuladas e não conjugadas. Então, a gente já consegue eliminar aqui duas alternativas. O segundo composto para a gente analisar, que eu vou trazer aqui para vocês, vamos continuar aqui, ó, alternativa C. Ele fala aqui, ó, ciclopenteno. Atenção. Ciclo é uma cadeia dita fechada, com 5 carbonos, pente, e que contém apenas uma ligação dupla entre esses carbonos. Sendo uma ligação dupla, não tem como ser dupla conjugada. Como eu disse, precisa ter pelo menos duas ligações duplas, para que o composto possa pensar em ter dupla conjugada. Assim, a gente já elimina aqui mais duas alternativas. Restando para a gente como alternativa correta, a alternativa E, benzeno e metilbuta 1,3-dieno. Trouxe aqui as fórmulas dessas duas substâncias para a gente analisar. Então, a benzeno é aquela estrutura muito importante para a gente saber. São 6 carbonos em um ciclo,
com 3 ligações duplas alternadas. Então, ó, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Duplas conjugadas conforme o exercício pede. E o metil, buta, então aqui ó, tá 4 carbonos, 3 de N. Então aqui ó, carbono 1 e no carbono 3 eu tenho as minhas ligações duplas. Por que eu não precisei numerar onde está o metil? Como eu expliquei para vocês, se eu mudo o metil de lugar, então, por exemplo, coloco ele aqui, vira o mesmo composto, somente virado ao contrário. E se eu coloco ele na ponta, ele deixa de ser um radical e é incorporado à cadeia principal. Assim, aqui a gente tem ó, dupla simples, dupla. Isso daqui é muito importante, já reforcei para vocês como isso tem aparecido nos vestibulares nos últimos anos. O fato de ter duplas conjugadas confere ressonância a essas duplas e eu tenho aqui propriedades elétricas, magnéticas e ópticas, ok? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me coloco à disposição. Até a próxima aula. Tchau, tchau.